Eterno, 6 horas 26 minutos, 6h26, horário de Brasília. Que bom encontrar você aqui nesta manhã por aplicativo de celular, aí no seu smartphone de última geração. Estamos juntos mais uma vez e como diria aqui, parafraseando o pastor Ailton Neto, estamos vivos. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Queridos, nós vamos abrindo aqui o nosso pós-madrugada de hoje e nesta quarta-feira estamos contando com a participação dos pastores Ricardo Diniz, João Carlos Braga, pastor Enéas Barbosa e o diácono Anderson Lacerda conosco aqui nessa manhã. Lembrando a você que daqui a pouquinho, a partir das 8 da manhã, hoje é quarta-feira, né? Sim, então temos o Chamados para Servir e hoje estaremos recebendo um pastor que muito conhecido na obra. O tempo que ele tem de obra, eu não tenho de idade, mas nós vamos conversar com ele sobre a experiência de vida, milagres que Deus operou na sua vida. Não perca, hein? Daqui a pouquinho, a partir das 8 horas, Chamados para Servir. Mas agora vamos abrindo o nosso pós-madrugada. Eu tenho aqui 2 pedidos de oração. Pelo irmão César de Florianópolis, o quadro, eu conversei ontem com o pastor Erli, lá de Florianópolis. O irmão César é um irmão amado, querido. Ele andando na rua, vejam só, tropeçou, caiu, bateu a cabeça, está em estado de coma há mais de uma semana e suas filhas, sua esposa, toda a família, toda a igreja ali em Florianópolis clamando ao Senhor para que eu possa operar uma bênção na vida do nosso irmão. E eu peço a você que está em casa, está ouvindo a gente, ore pelo nosso irmão César, lá de Florianópolis, tá bom? Também há um pedido de oração pelo irmão Sebastião, lá em Ponte Nova. Ele está internado no hospital em Ponte Nova. O irmão Sebastião tem 93 anos e ele é pai da irmã Silvia, lá de Massachusetts, que hoje, já são 7 horas, não, daqui a pouquinho, né? Vai estar pousando em Belo Horizonte. Está vindo de Massachusetts para ver o pai. Ele está no hospital na UTI. Ele é pai também do nosso irmão Fernando, lá de Cerecita. Vamos orar para ele dar uma bênção. Nosso querido irmão também está nessa batalha na área da saúde. Nosso querido irmão Sebastião, lá de Ponte Nova, está em Ponte Nova, no hospital. Amém, queridos? Vamos então iniciando o nosso pós-madrugada de hoje. O texto trazido pelo pastor Ricardo Diniz, Romanos capítulo 10, verso 9 diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Muito bem. Queridos, esse texto, pastor Ricardo, a ênfase desse texto, desse capítulo, está na fé em Cristo. Em contraponto, em contraste com a confiança na lei que os judeus acreditavam naquela época. Então Paulo, ele vem trazendo esse ensino de que a salvação é pela fé. Até porque Paulo desejava que a salvação dos israelitas, né? Ele desejava, tanto é que no capítulo verso 1 desse mesmo capítulo, Paulo diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração, ou seja, aquilo que eu desejo, e a oração a Deus que eu faço por Israel é para a sua salvação. Está aí no verso 1. Então o desejo de Paulo era que ele se salvasse, alcançasse também a salvação. Ao invés de aceitar a justiça de Deus, eles procuravam em vão estabelecer o próprio sistema da justiça deles mesmos. Está no verso 3 aí. E Paulo então ele fala: olha, esquece, não tem como o ser humano obedecer, observar toda a lei. Não tem como. Só tem um, que foi o Senhor Jesus, que cumpriu toda a lei. Só Ele. Agora, se você confessar com a tua boca e com seu coração, e você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E ele fala: olha, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, verso 13, será salvo. No verso 17, de sorte que a fé é pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Através dela, você confessa e, enfim. Então, o Paulo aqui está trazendo este ensino aos irmãos ali, aos israelitas,
Porque a salvação, dizendo em outras palavras, que a salvação não dependia da obediência perfeita à lei, e sim da fé em Cristo. Paz do Senhor, pastor Ricardo Diniz. A paz do Senhor Cléber, a paz do Senhor, pastor Enésio, João Carlos, o diácono Anderson. E você, meu querido amigo, ouvinte, irmão, você que acompanha as madrugadas, o pós-madrugada, né? Primeiro dizer que Cléber já perguntou e já respondeu, né? Mas vamos fazer aqui alguns comentários a mais para emoldurando esse aspecto aí, né? Quando falamos da fé e da salvação pela fé, né? Estamos bem intimamente ligados uma coisa a outra, né? Eu não tenho como crer que Jesus é meu Salvador se não for por fé. A razão humana, ela está inundada de argumentos, né, que possa te materializar toda a salvação e vai sempre te trazer as coisas dessa vida que é da obra criadora, né? E a fé e a salvação, elas estão num plano profético da obra redentora, né? Da volta do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja, da vida eterna. E a palavra que fala, como foi dito, né, de algo que tem que subir ao coração. Então a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Se está cheio do Espírito Santo, está cheio da graça de Deus, não temos outro assunto a comentar, a falar, a não ser de Jesus como nosso único e suficiente Salvador, como citei na palavra, né? Mas eu ainda vou voltar ao capítulo 8 de Romanos, que fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, né? Então, o ato da fé e confessar que Jesus é Salvador, que Jesus é o Filho de Deus, então eu recebo um grande benefício, que é o benefício do perdão, da libertação, isso é, da não condenação. E numa sequência mais à frente, Romanos 12, vai falar justamente: não vos conformeis com este mundo, isso é, não tomar a forma deste mundo. Então eu compreendo que a salvação é a retirada da condenação, feita essa pela lei, que o judeu queria cumprir e não conseguia, mas ela tem também uma observância, que é não tomar a forma deste mundo, porque a forma deste mundo é para uma vida efêmera, passageira, de valores que estão presos à terra, ao homem, aos seus sentimentos de natureza perecível e passageira, mas aqui nós estamos falando de algo para uma eternidade, a salvação. E Cléber até citou justamente o verso 17, que é uma referência muito forte a essa palavra, que de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas ouvir de que maneira, né? Quando eu ouço, eu presto atenção. Então, se eu presto atenção, a palavra de Deus, ela transforma o homem, ela transforma o ser. E à medida que ele é transformado, aí sim há uma ação do Espírito Santo, que é o único capaz de convencer o homem do erro e do pecado. Então, se você ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus, o Espírito Santo nessa manhã está testificando para que você assim o faça. Amém. Pastor João Carlos Braga, nesse texto, Paulo aqui, ele dá ênfase aqui, realmente do verso 9 ao verso 11, 9, 10 e 11, sobre que a salvação está na fé em Cristo, em contraste com a lei. O Senhor, ele oferece um único meio para a salvação. Não há outro caminho a não ser a cruz do Calvário, a não ser a fé em Cristo Jesus. Paz, Senhor, pastor. E outro detalhe, me desculpe, eu lembrei que agora, Paulo, ele orava para que os judeus fossem salvos. Ele não desistia. E nós também, só acha que nós também devemos orar e compartilhar as boas novas com os outros também, com todos. Não desistirmos de alguém como se ele não tivesse também esse direito, por mais que ele resista, porque Paulo aqui, ele deixa claro esse sentimento de que, embora os judeus resistissem, né, em não aceitar
ou de não ouvir que a salvação era de fé em fé, pela graça, né? Não na observância da lei, Paulo não desiste e fala: olha, eu oro todos os dias, eu busco o Senhor por eles. Esse é o mesmo sentimento que devemos ter também hoje, em 2023, pastor? Kleber, a paz do Senhor e a nossos irmãos ouvintes, a paz do Senhor Jesus. O sentimento que está dentro de Paulo, na verdade, ele é o sentimento de Cristo, né? Cristo chorava diante de Jerusalém porque ele falava assim: não quereis vir a mim para teres vida. Há um amor, há um sentimento forte dentro do coração do Senhor para a nossa salvação. Ele veio para isso. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Paulo dizendo: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, não poderia agir de forma diferente, né? Então ele coloca aqui o amor dele por Israel, porque ele também era judeu, também era israelita. E ele chega até ao extremo de dizer assim: se possível for, eu daria a minha salvação para eles. Olha que extremo amor, né? Verdade. Eu acho que eu só diria isso para minhas filhas e para o meu neto, né? Se possível fosse, eu daria a minha salvação por eles, né? Mas esse é o sentimento. Paulo diz assim: deve existir dentro de vós o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, é nesse sentido que Paulo vai e fala da salvação dos judeus e que nós devemos ter esse sentimento hoje, como pregadores da palavra, como testemunhas do Senhor. Temos que ter esse sentimento para anunciar. Agora, a problemática que nós temos aqui na Carta aos Romanos, você precisa entender a época que Paulo está escrevendo, que era uma época de perseguição. Sim. Era uma época de extrema dificuldade. Então ele coloca duas coisas aqui. Primeiro, você confessar com a boca. E segundo, você crer com o coração na ressurreição dos mortos. Olha a problemática de você ser cristão na época que Paulo está escrevendo. Roma, né? Ele está escrevendo para os romanos. Sim. Né? Roma tinha um panteão de deuses no Olimpo. No caso, os cristãos de Roma. Eu de Roma. Isso, ele está escrevendo para aqueles que são servos de Deus que moravam em Roma, né? Para a igreja de Roma. E aí, a igreja de Roma se confrontava com um panteão romano de centenas de deuses: o deus do mar, Netuno, o deus do trovão, que era Júpiter, e por aí afora, e vai com aquilo tudo. Aí, de repente, você chega para um cristão e pergunta assim: como é que é o seu Deus? Não, o meu Deus, ele virou homem. Ah, tá bom, os deuses romanos, de vez em quando, eles se materializavam também. Mas ele virou um homem pobre, que nasceu num lar extremamente pobre, de um pai que era carpinteiro, de uma mãe que cuidava ali das coisas da sua casa. E ele ficou rico? Não, ele continuou pobre, depois ele foi pregando o evangelho e foi preso. Ué, o seu Deus foi preso? Ele foi preso, ele foi condenado. O seu Deus foi condenado pelos homens. Foi condenado, foi julgado e teve que carregar uma cruz para ser pregado na cruz. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse? E levado até a cruz, e depois o que ele fez? Ele usou o poder dele e saiu da cruz? Não, ele foi morto e foi colocado numa sepultura. Olha a problemática. Por isso que Paulo fala assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por isso que ele fala assim: nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Era totalmente oposto. Por isso que ele fala assim: a sabedoria de Deus é loucura diante dos homens. O evangelho é loucura para os homens. Você imagine você pregar isso. Então ele fala exatamente isso, né? Com a boca você precisa confessar a Cristo. Hoje em dia eu diria assim: hoje está muito fácil. Qualquer um que já não começa a fazer mais sucesso no meio musical se converte, entre aspas, ao evangelho e começa a proclamar a Cristo. Mas o que Paulo está falando aqui é justamente de alguma coisa que vem do coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Ele não fala somente confessar a Cristo com a boca, mas ele fala também crer no coração que ele ressuscitou dos mortos, que é outra problemática. Todos os embates que Paulo teve foi por causa de ressurreição. Paulo chega em Atenas, começa a pregar no Areópago, todo mundo está ouvindo ele, está bonito, as pessoas estão gostando. Quando ele começa a falar de ressurreição, o pessoal: olha, sobre isso te ouviremos outro dia. A multidão vai se afasta. Ressurreição dos mortos? Como é que é isso? Ele prega para o rei Agripa. O rei Agripa pergunta para ele o testemunho dele. Ele conta toda a experiência dele, indo para Damasco, etc. E tudo mais. Quando ele vai falar de ressurreição, o que o rei fala para ele? Paulo, as muitas letras te fazem delirar. A ressurreição dos mortos é um problema. Nenhum romano tinha problemas com
com os seus deuses, porque nenhum deles precisou morrer e ressuscitar dos mortos. Eram todos imortais. E aí o nosso Deus vem, irmão. Então Paulo está dizendo, olha, essa palavra, ela está junto de você. Ele está citando Moisés, na verdade. Né? Ele está citando Moisés, lá no Deuteronômio. Quando os judeus diziam, mas a palavra... Como é que a gente pode ter acesso à palavra de Deus? Como nós podemos ter acesso aos mandamentos do Senhor? E Moisés está dizendo para eles, olha, não é assim, a palavra está junto de vocês. Ela está na vossa boca e no vosso coração. Está junto de vocês. Deus quer colocar essa palavra dentro de vocês. Só que eles não entendiam isso, né? Eles não entendiam isso, por isso eles tinham a justiça própria deles. Começavam a criar uma justiça sobre justiça, mandamento sobre mandamento, lei sobre lei. Porque eles não conseguiam entender como que a palavra de Deus... Não pense você que a palavra de Deus é como nós estamos. Nós estamos aqui com quantas Bíblias aqui? 1, 2, 3, 4, umas 2 aí 5, com você. 6 aqui na bancada. Na época de Moisés só tinha o livro que ele escreveu que ficava do lado da Arca da Aliança, mais nada. Como que a palavra está perto de nós dessa forma? Mas Moisés está dizendo, Deus quer colocar a palavra dentro de vocês. Na vossa boca, no vosso coração, né? E quem é a palavra, Kleber? Jesus. É Jesus. Ele é a palavra. É Jesus. Moisés não estava falando de... O Paulo está explicando aqui o seguinte. Moisés não estava falando de um livro escrito num couro de cordeiro, com uma pena, um pergaminho, um papiro. Não, Moisés está falando de Cristo. Por isso que ele fala assim, o fim da lei é Cristo, a finalidade da lei é Cristo, é levar-nos a Cristo. Quando ele fala da palavra, que os judeus achavam que a palavra estava muito distante, ele está falando, a palavra que é Cristo está dentro de você. Se você crê que ele ressuscitou dos mortos, o teu coração vai arder com essa novidade, com essa notícia. E vai arder tanto que a tua boca vai expressar isso para as pessoas, vai confessar a Cristo. E a palavra, quando fala a palavra confessar aqui no hebraico, é não negar. Não negar. Não negar. Então, se você crê que ele ressuscitou dos mortos, você vai crer de tal forma que vai esse sentimento, essa boa nova, né, esse evangelho, vai subir do seu coração, vai explodir pela sua boca e você vai sair espalhando para todo mundo que Cristo é o Senhor, está vivo e vive eternamente. Paulo está falando, isso é ser salvo. Não é uma coisa simples. Se com tua boca confessares, abre a sua boca e fala alguma coisa, tá boa, né, que morreu na cruz. Não é isso. Se você realmente crê que ele ressuscitou dos mortos, você realmente confessa Cristo como Senhor, independente de tudo que está ao seu redor, porque ali na época de Paulo, confessar a Cristo era condenação à morte, né? Mas se você faz isso, então verdadeiramente você está salvo. Pode até, eu colocaria um parênteses aqui, pode até ser que você vá parar na boca de um leão, mas a sua alma vai comparecer diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Em outras palavras, ele está falando, olha, se você confessar, naquele momento que nós estamos comentando aqui, você pode até ser levado para a arena, ser morto, mas... Você pode ser crucificado também. Aí a palavra diz assim, será salvo. A palavra será salvo aqui no original é poupado de uma destruição, livre de uma penalidade, preservado, ou seja... Você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Salvo do pecado. Salvo do pecado. Salvo da morte eterna, da segunda morte. Deixa eu só fazer uma observação, um comentário que o pastor João Carlos Braga falou sobre a questão da quantidade de Bíblia, né? Hoje, você falou aqui fisicamente como livro, em cima da mesa, temos aqui pelo menos 5, 6 Bíblias, né? Nós temos as nossas 4 e o Kleber deve ter umas 6 ou 7 ali. Não, se for para casa dele, é quase uma livraria inteira de Bíblias em diversos idiomas, mas tudo bem. Aí você tem a Bíblia no celular. Ainda tem isso. A Bíblia online, mais de um tipo de Bíblia, tem a Bíblia online, aplicativos, a Bíblia Strong. Se você abrir aí a internet, se você for pesquisar qualquer texto bíblico, sei lá, você tem inúmeros textos, forma de pesquisa. Se você pesquisar em qualquer idioma, em qualquer interpretação, mensagem, hoje, absurdamente, podemos assim dizer, a quantidade de forma de consulta à Bíblia. E aí volta o que você falou, né? Todo um conhecimento de uma cultura que se tinha, né, do sistema. Hoje se fala tanto da Bíblia, mas essa observância, né, que interessante que você falou, né? Daquilo realmente que está no coração. O coração está firmado na palavra, não é no livro, no papel, na letra impressa aqui. Firmada na palavra que é Cristo.
Muito bem. Terminou o raciocínio, pastor João? Sim, sim. Terminou. Vamos chamar aqui o diácono Anderson, está aqui conosco também. O Anderson, Paulo, ele diz assim, que a nossa prioridade como igreja, ele como igreja de Cristo, igreja fiel ali, e a nossa hoje em 2023, é fazer com que as nossas ações façam que Deus seja conhecido. Ou seja, que possamos proclamar, anunciar o Evangelho eterno. Esse é o nosso objetivo. E Paulo, ele usava de todas as formas de comunicação. Hoje nós estamos usando a Rádio Manaim, na TV Manaim, para anunciarmos essa tão grande salvação. Ou seja, a Bíblia aqui no verso 17 desse capítulo diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E eu busquei um estudo aqui, eu estava em casa ontem buscando um estudo, eu vi uma pesquisa que diz o seguinte, que o ser humano é impulsionado a acreditar naquilo que ele ouve. E aquilo que ele ouve gera fé. Então, por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Qualquer coisa? Não, ela mesma responde. A palavra de Deus. E hoje nós temos muitas vozes na internet, voz na televisão, o pastor aqui mesmo falou, nos aplicativos, dos sites. Hoje você abre o site, tem uma gama de gente falando no YouTube, mas nós temos que ter também esse filtro. Mas o importante aqui é nós ouvirmos o que é a palavra, porque como o pastor João falou e falou muito bem, a palavra está junto de nós. Eu vou ainda um pouco mais além. A palavra está dentro de nós. Glória a Deus. Paz, senhor pastor. Anderson, diácono Anderson. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor, os pastores, a todos aqueles que estão nos acompanhando, nos ouvindo. Kleber, isso é muito importante. E enquanto o pastor João falava, eu estava aqui recordando a experiência de Pedro, que eu acho que encaixa muito bem com isso. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. O que sobrou para ele de manhã foi lavar as redes. E estava ali lavando as redes, né? Provavelmente preocupado, porque a sua profissão era pescador e ele estava voltando para casa de mão vazia. E aí, de repente, encosta um homem, fala assim, afasta só um pouquinho o seu barco aqui, me empresta ele aqui para que eu possa subir nele, porque eu tenho algo a fazer. E Pedro afasta ali um pouquinho, Jesus sobe, e aí Jesus começa a pregar. E olha que interessante, Jesus começou a pregar. E começou a pregar e foi pregando, e em determinado momento Jesus termina a sua pregação, vira para Pedro e fala assim, lança-te ao mar. Falou isso com Pedro, lança-te ao mar. Pedro estava ali ouvindo toda aquela palavra. Aí ele vira para Jesus e fala o quê? Senhor, pesquei a noite inteira, não apanhei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Então, essa fé no coração desse homem, ela veio após ele ouvir a palavra. E a palavra que ele ouve, nós não sabemos, o Evangelho não traz o que Jesus pregou, só fala que Jesus pregou. E isso também, pra gente, nesse momento, a cada um aqui, o Senhor falou e pregou de uma forma, a sua experiência é uma intimidade sua com o Senhor, a minha, do pastor João, pastor Ricardo, pastor Enéas, né? Provavelmente o Senhor falou algo que entrou no coração de Pedro. E foi tamanha a alegria de Pedro que ele não conseguiu se conter e ele confessou, Senhor, olha, eu não apanhei nada. Primeira coisa que o homem confessa é que ele é limitado. Eu não tenho nada, não apanhei nada. Tentei, usei toda a técnica que eu conheço, toda a ferramenta que eu tinha, mas eu não peguei nada. Mas, sobre a tua palavra, eu lançarei a minha rede. E aí que entra, com a tua boca confessares. O confessar é um acordo, é uma concordância. Eu concordo, Senhor. Eu estou aqui para concordar com o Senhor, é um acordo que eu faço. Mas no meu coração habita a fé. A fé para quê? Para lançar o meu barco, sabendo que talvez ali não era a melhor hora, não era a melhor maré, né? Talvez estava contra toda a razão. Mas ele lançou confiando não no que estava no mar, na rede, no barco, mas confiando naquela palavra que ele acabara de ouvir de Jesus. Trazendo para os nossos dias de hoje, talvez você que está em casa, esteja vivendo um problema de saúde, um problema familiar, e você procura uma solução, busca o Senhor
o senhor fala na palavra, ou o senhor usa um pastor num culto para falar, olha, faça uma madrugada, leia a palavra, mas eu preciso de uma solução, ou seja, está indo na contramão, justamente como o Anderson falou aqui, não seria o melhor momento, mas é debaixo da palavra do Senhor. Exato, porque assim, Pedro poderia ter ido para casa. Ah não, o barco está aqui, eu não coloquei em alto mar, Jesus subiu nele e começou a pregar. Pedro tinha a opção de ir para casa, estava cansado, estava ali, não tinha conseguido o recurso que ele precisava, ele poderia ter ido para casa. Mas ele escolheu ficar e ouvir o que Jesus tinha a dizer. E quando ele ouve o que Jesus tem a dizer, ele confessa que ele realmente não tem condição por ele entra no barco agora não mais sozinho, mas com Jesus, ele vai ao alto mar, ou seja, águas profundas, uma profundidade maior, algo que o Senhor queria mostrar a ele, e o barco dele retorna cheio de peixe, a ponto de não conseguir puxar as redes. Talvez isso que o Senhor queira fazer na vida de alguém nessa manhã. Talvez hoje o que o Senhor está te solicitando é, para um pouquinho, me escuta. Eu tenho uma palavra para você. Eu sei que você tem sua necessidade, eu sei que talvez esteja tudo errado na sua vida, mas para um pouquinho e escuta agora. Porque na hora que a palavra do Senhor entra na vida do homem, com certeza o final não é como o início. E talvez seja uma pessoa até que, assim como os judeus daquela época que Paulo estava falando, os cristãos ali, pessoas até bem intencionadas, um coração bom, mas buscando fazer justiça com a sua própria inteligência ou baseado naquilo que aprendeu. Mas que nessa manhã eu estou falando, olha, apenas me ouça, apenas me escute, né? Apenas obedeça. Assim como Pedro obedeceu, apesar de humanamente parecer que está indo na contramão. E foi a experiência do centurião, né? O que o centurião falou para Jesus? Eu sou, assim como eu mando e o meu soldado vai. É verdade. Não precisa o senhor ir. Dê uma palavra e o meu criado será salvo. O meu criado será curado. E o Senhor fala, né? Nem Israel vi tamanha fé como essa. Ô Kleber, nós estamos falando tanto sobre a lei aqui, realmente um dos assuntos que salta aos olhos na carta aos Romanos é a questão da lei de Moisés. Observância da lei de Moisés. E por que esse assunto salta? Toda a base do nosso Código Legal, aqui do Ocidente... Sim, o Código Penal, o Código Civil. Isso, são as leis romanas. Isso. Então Roma tinha esse orgulho, né? Nós temos um código de leis que ninguém tem. E aí Paulo vem dizer assim, olha, não é nem pela lei dos homens que vocês têm maravilhosas, nem é pela lei de Moisés também que a justificação do homem vai ser feita, que a salvação será dada ao homem, mas é por Cristo, porque ele é o fim da lei, ele é a finalidade da lei. Tudo se cumpre nele. Tudo se cumpre nele. Então esse entendimento é bom para a gente poder compreender a carta aos Romanos, que Paulo fala tanto sobre lei, mandamento e regra e tudo mais. Ele está dizendo, olha, isso tudo não vai levar você à salvação. A salvação te é dada quando Cristo está vivo, ressurreto, dentro de você, de uma forma tal que você até mesmo confessa diante dos homens isso. Esse entendimento que a gente precisa ter ainda hoje, em pleno século XXI. Né? Existe hoje em dia, então, voltou essa questão do direito, tudo é direito desse, direito daquele, direito das minorias, direito dos invadidos, direito de... Nós voltamos a dizer, isso tudo serve para essa terra, para esse mundo, mas para a salvação é Cristo. Você confessando a Ele como Senhor e você crendo na sua ressurreição dos mortos dentro do seu coração. Perfeitamente. Eu estava olhando aqui, o pastor estava falando, estava olhando aqui no verso 4 desse capítulo, assim, porque o fim da lei Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei é Cristo. Tudo se cumpriu nele, né? Isso mesmo, tudo se cumpriu nele. E, enfim. Deixa eu chamar também que o pastor Enéas está aqui conosco, pastor Enéas Barbosa conosco. Pastor, eu estava olhando nesse versículo especificamente que o pastor leu hoje, verso 9, assim, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor, a palavra confessar, eu disse aqui que é não negar ou professar, declarar, considerar aquilo que Deus tem falado. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em seu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aqui fala assim, como Senhor, se com a tua boca confessares ao Senhor. A palavra Senhor ou como ao Senhor fala daquele que tem um controle, daquele que é o proprietário, aquele que é o Senhor de todas as coisas.
né? Não há outro Senhor, não há outro caminho. Aí fala, se você crer, aqui é ter convicção, confiança, né? Que ele ressuscitou, ou seja, ele despertou do sono, né? Você será salvo. Salvo de quê? Salvo de uma condenação eterna. Porque há um juízo sobre esse mundo. Querendo ou não, eu aceitando ou não, eu achando que é justo ou não, a Deus não interessa. Há um juízo e virá. E a única forma de você, como diz assim, será salvo, o texto, ou seja, poupado de uma destruição, preservado, livre de um juízo, livre de uma condenação eterna, livre de uma penalidade, é confessando Jesus. Confessando, né? Confessando pela boca e pelo coração. E como o pastor João disse, há um versículo que diz, a boca fala, o coração está cheio. Não é pastor Enéas? Paz do Senhor, Cléber. Paz do Senhor, os pastores que estão conosco aqui na bancada. A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo nesta manhã. Dentro do que você falou, Cléber, temos ouvido muito nos seminários, conhecer e prosseguir. É necessário o homem ter um entendimento, o conhecimento, né? A saber. A palavra fala assim, que conhecereis a verdade. Uhum. E a verdade vos libertará. O homem, quando ele tem um encontro com a salvação, que é Jesus, ele vive uma nova etapa na sua vida. E na eternidade, Deus elege o homem a ter um bom encontro com Jesus. É o ato de Deus eleger, né, o Filho chamar e o Espírito Santo conduzir. Como você mesmo falou, a boca fala do que o coração está cheio. Uhum. E quando nós temos esse encontro, nós passamos a conhecer, a entender essa tão grande salvação. E o nosso coração transborda de alegria. E nós começamos agora a falar dessa tão grande salvação. Nós começamos a evangelizar, nós começamos a falar de um reino, de uma eternidade que só consegue se entender pela fé. Uhum. E hoje a palavra que nós estamos tratando, que está sendo discorrida aqui, fala de salvação e fé. A palavra fala bem assim: o que o olho não viu e o que o coração não sentiu e que nem o ouvido ouviu, Deus preparou para os seus. Uhum. É o que está separado para cada um de nós. Aquele que está nos ouvindo nesta manhã, que ainda não teve esse bom encontro, ou que de repente não está conseguindo entender do que nós estamos falando, que é a salvação, que é um projeto eterno de Deus para o homem. E o que nos leva a entender isso pela fé? Porque a fé, ela não é visível nem palpável. Mas quando é que ela se torna visível? A fé é quando nós vemos, por exemplo, através dos dons espirituais, nós temos uma resposta de oração. Nós entramos no culto, o Espírito Santo revela algo e aquilo ali passa a ser visível, notório a todos. É uma resposta de oração, é um louvor cantado, é uma palavra que é revelada. Assim, essa fé se torna visível, né? Mas a madrugada para nós, estamos aqui hoje participando da madrugada. Uhum. A madrugada é um ato de fé. É por fé que nós saímos do nosso comodismo e nós vamos buscar. Quer ver um detalhe, Cléber, se você me permite? Claro. Uma experiência rápida. Uhum. Eu sei que o tempo não é para experiência, mas eu vou ser rápido aqui. Lá no bairro Universal, Uhum.
na igreja Em Viana. Viana, na igreja onde eu reúno. Um diácono, junto com sua esposa, eles foram sair muito cedo para trabalhar. Aí o esposo, que é diácono, falou assim: vamos comigo? Eu vou te deixar na porta do trabalho. Ela falou assim: não, vai você primeiro, porque eu vou para a madrugada. Ele falou assim: tudo bem então. Ela falou assim: eu vou para a madrugada. Enquanto ela estava de joelho na madrugada, ele saiu mais à frente, indo para o trabalho. Mais à frente ali, umas certas pessoas de moto pararam, enquadraram a moto de um carro e tentaram assaltar ele. Quando tentou assaltar ele ali, ele quis desviar, sair daquele assalto. Quando ele quis sair, as pessoas que estavam ali estavam armadas e houve um disparo. A esposa não estava, ela estava na madrugada, de joelho, exercendo a fé. E o esposo foi atingido por um tiro. Nós estamos falando para um grupo de irmãos, de pessoas que estão nos ouvindo esta manhã, né? É igual você mesmo falou assim, eu preciso de uma solução, eu preciso que Deus resolva o meu problema, foi o que você falou, né? Então, a nossa busca na madrugada é buscando uma experiência com Deus que é vivo. E esse diácono foi atingido por um disparo. O tiro, a bala, né, o projétil, atingiu ele, passou na lateral esquerda, passou por trás do coração, saiu, foi no lugar aonde a esposa estava, que era para ela estar ali. Deus livrou. Deus livrou. É o livramento, é a salvação, é a vida. Ela de joelho. Ele saiu, foi para o hospital. Chegou no hospital, não entenderam como que ele chegou, mas chegou porque o Senhor conduziu tudo. Chegando lá, os médicos olhando para ele, fizeram os exames e a palavra do médico foi o seguinte: viram o local por onde aquele projétil passou e falou assim: não, deve ter sido uma gordura, palavra do médico, uma gordura que saiu, que desviou esse projétil e que deu esse livramento a ele. Nós não estamos, e ele ouvindo, nós não estamos entendendo o que aconteceu. O outro médico falou bem assim: não, rapaz, isso é coisa de Deus. Eu falei assim: mas como assim? Isso é milagre de Deus. Com um detalhe, aquela preocupação, ele chegou de manhã, à tarde ele estava em casa. Estava em casa, eu fui visitá-lo, preocupação de pastor com o diácono. Cheguei em casa, nós estávamos falando sobre Bíblias, né? Aqui 6 Bíblias. Quando eu cheguei na casa dele, ele deitado, quase sentado na cama, com a Bíblia no seu colo, lendo a palavra e crendo que Deus livrou. Então, quando é que a fé ela passa a ser visível, palpável? Quando nós confessamos com a nossa boca, crendo que Jesus é o Salvador, crendo que nele há salvação, crendo que ele é um Deus de milagre, que livra o seu povo e que guarda. Então, nós falamos do que nós estamos cheios. E o que nós estamos cheios? Cheios do Espírito Santo, cheios de testemunho do que Deus tem feito no nosso meio. Glória a Jesus, louvado seja no Senhor. Um testemunho do pastor Enéas. Olha que coisa gloriosa. E assim Deus tem feito. Amém. Não, se abrimos aqui para que os irmãos possam testemunhar daquilo que Deus tem feito, operando através da fé. Teríamos tempo. Meu Deus do céu. Vamos ter que ficar aqui o dia inteirinho. Mas olha, eu vejo também, pastor Ricardo, 2 aspectos na forma que fala aqui de confessar, né? Confessar. Um é o externo, que o pastor João até abordou, que é confessar com a boca, o outro é crer no coração. Então, fala de uma confissão interna e uma confissão externa, não é? E também o outro aspecto que eu vejo aqui é daquele que está sendo confessado, é o primeiro é que Jesus é o Senhor, e o segundo é que Deus o ressuscitou dos mortos, né? Então, nós precisamos confessar com a boca,
Falar, ou seja, usar um termo aqui para os irmãos entenderem. Falar abertamente. Abertamente. Concordar com a palavra, professar, isso é falar abertamente, não é? Falar o quê? Falar que Jesus é o meu Senhor. Nessa afirmação, quer dizer que Ele é o meu dono, eu pertenço a Ele. Não é ser crente 007, agente secreto, né? Que quando você... isso acontece muito. Às vezes eu encontro um amigo meu, e aí a gente está conversando, e ele fala, você não? Eu falo, não, eu sou da Igreja Maranata. E você, eu também sou crente. Eu falo, sério? Você está falando sério? porque a atitude, a postura, o falar, o confessar com a boca abertamente, está exatamente na contramão daquilo que ele está falando. Você falou um negócio aí, me veio outra coisa aqui, né? O problema não é o agente secreto, é o agente infiltrado, né? Esse é outro problema. Ele se veste de todo o comportamento mundano, né? Uhum. E se diz servo ainda no trabalho, às vezes ele é o pior de todos, né? Tem isso também. Ou na escola, não. Ao invés dele dar o testemunho bom, ele dá o mau testemunho e realmente é difícil. Mas você me fez lembrar que eu comentei outro dia na igreja sobre justamente o aspecto do... nós somos o bom cheiro de Cristo, né? E se Cristo está em nós, nova criatura as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então as pessoas, elas têm que olhar para nós e têm que ver algo diferente. Era tão bom, né, no sentido, quando alguém vinha falar com... As pessoas vinham nos contar, pastor, a pessoa olhou para mim e falou assim, você tem algo diferente. E eu tenho o brilho de Cristo, eu tenho a beleza, né? Flecha a luz, né? De Cristo, né? E hoje você vê poucas pessoas contando esse testemunho, né? De que realmente alguém olha para o servo, né? E vê essa diferença numa postura, numa maneira de agir. Porque se nova criatura sou... esse nova criatura, a gente volta aqui ao princípio da palavra, né? É por fé. Como é que eu vou... A pergunta de Nicodemos, né? Quando Jesus falou, necessário te é, Nicodemos, nascer de novo. Mas, Senhor, eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Mas não, é nascer agora do Espírito, né? A transformação que o Espírito Santo faz no homem é ato de fé. Então eu deixo ele agir, eu deixo ele transformar a minha vida, né? E quando ele faz isso, justamente a minha boca, ela confessa o Senhor Jesus. Eu não tenho outro assunto para falar que não seja falar do amor de Deus, falar de Jesus, falar da salvação, né? Qualquer outro assunto para nós, no sentido profético, é perda de tempo. Porque o tempo está aí, as portas, o tempo está escasso. Isso é a breve volta do Senhor Jesus, a pressa, né, da salvação, do anunciar, do levar esse evangelho, que hoje, né, devido à ciência, ela se multiplicou, todo o conhecimento. Nós estamos falando aqui agora, não temos noção, temos uma vaga ideia de quantas pessoas estão nos ouvindo, quantos países estão nos ouvindo, mas quantos ainda irão ouvir, porque a palavra fica gravada e manda para um, para outro, e isso vai se espalhando, porque é a sede, é a necessidade do homem. Quando ouve uma palavra boa, uma palavra diferente, uma palavra de vida eterna, a pessoa ela passa para o outro, porque ela fala, você precisa ouvir isso aqui. Ouvir o quê? A voz do Kleber, do pastor Enéas, do Anderson, do pastor João Carlos, do pastor Ricardão. É a voz do Espírito Santo. Então, por fé, quando nós mandamos a palavra para alguém, nós temos a fé assim, que o Espírito Santo vai operar nessa palavra e vai sim convencer o homem do erro e do pecado. Olha o que diz aqui em Joel 2:32, assim, e há de ser
que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Aleluia. Glória a Deus. Não tem outro lugar, não tem outra saída. É isso que nós estamos falando aqui abertamente para que você que está nos ouvindo. E eu vou repetir o texto que nós lemos ontem aqui na madrugada, que diz assim, Isaías 26, 3, assim: tu conservarás em paz aquele cuja a mente está em ti, porque confia em ti. Foi exatamente o que o pastor Nélio contou aqui sobre o livramento, que deu ali ao nosso diácono lá do bairro Universal, né? Tu conservarás em paz, ou seja, paz aqui não é a ausência de problema, mas é paz em meio aos problemas. E a palavra aqui é paz também, que é soteria, no caso aqui, é prosperidade, é bênção, é livramento. É isso que está falando. Mas é para todo mundo? Não. Aquele cuja mente está firme no Senhor, porque confia nele. Confia nele. Kleber, interessante. Pastor João, acho que o pastor Ricardo também colocou, havia um risco nesse momento em que Paulo escreve a igreja, de aquele que confessava, acho que foi o pastor João que falou, você corria um risco de ser lançado nas arenas, de ser levado a julgamento, a um juízo, a ter uma sentença. Só lembrando que se o pastor João me corrija, por favor, quem governava nesse momento ali em Roma era um rapaz chamado César Nero. Gente boa da melhor qualidade. Altas técnicas de gestão, Não é? né? Então, assim, havia esse risco naquela época. Hoje nós vivemos um outro tipo de risco, que é a apostasia. Também, verdade. Porque hoje você corre um sério risco quando você, ali, naquela época, confessa que Jesus Cristo ressuscitou o Senhor, ok, você receberia talvez ali uma sentença, uma punição, mas você salvava a sua alma. Você encontrava a vida eterna. Hoje o risco é o contrário. Hoje você vê muitas pessoas negando a fé que um dia confessaram, né? Às vezes para até agradar alguma coisa, né, do momento, a razão ou alguém, mas estão perdendo a salvação. Então a igreja dessa última hora, ela vive esse perigo de não de se confessar vai ter algum dano, mas é se voltar atrás naquilo que já confessou. Então hoje a apostasia ela é o grande risco e hoje a gente vê isso espalhado, né? Você se depara da mesma maneira que você se surpreende quando vê alguém falar que é crente, às vezes também o contrário. Ah, mas você não falava em dons, isso? Não, mas aquilo tudo não tem mais. Aí eu volto lá em Cantares e falo assim: acharam meus guardas que rondavam a cidade, né? Sim. Espancaram. Onde é que está teu Deus? Você não era crente. É isso mesmo. Você ficou. Eu lembro até que tem não vou falar o nome aqui do filme, mas tem um filme, até passou o Judas já citou esse filme em certa ocasião lá no Manaim. Tem um filme que acontece o arrebatamento e aquela pessoa fica para trás. Sim. E a pessoa era crente. Sim. E aí ela vê que a mãe sumiu, o filho sumiu e ela corre para a igreja. Aí ela chega lá e o pastor daquela igreja tá lá. Graças a Deus que o pastor ficou. E aí o pastor fala: graças a Deus não. Você não sabe o que aconteceu no arrebatamento? Eu falo: o que é isso? Eu falo: no arrebatamento. Aí ele começa a explicar para ela, assim: mas por que o senhor nunca falou isso pra gente? Assim, e ele fala: você não tem Bíblia não? Você nunca leu? Por que você não leu? Mas ele estava ali explicando. Mas ele também ficou, exatamente. Esse é o perigo desse momento. Esse é o perigo. Eu vou ler um texto que diz aqui, diz assim, Mateus 10, 28, que diz assim: o Senhor falando, não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Tenham medo, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É isso. É verdade. É isso. Então, é isso que nós temos que atentar nessa manhã. Sim. Para onde você está indo? Né? Olha, vai acontecer um arrebatamento indiferente do que você quer ou não, não é isso, pastor? Ô Kleber, essa colocação que você fez, né, do versículo de Mateus, que é Jesus Cristo que está falando isso, né? Sim, o Senhor que está falando. Né? Se encaixa perfeitamente nessa situação. Não tenhas medo daquele que só pode matar o vosso corpo. Não tenha medo de Nero. Isso. Não tenha medo de Nero. Isso. Ele vai matar vocês nas arenas, ou vai crucificar, vai botar para iluminar Roma, você pegando fogo. Isso. Né? Mas tenhas medo antes daquele que pode lançar
A sua alma no inferno, né? Então confesse a Ele. Confesse a Jesus Cristo como o Senhor, porque quem crê em Jesus já está salvo. Isso. Né? Quem crê, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que os mártires sofreram. Por isso que Roma ficou tão cheia de mártires. Você chega em Roma, se você for conhecer as catacumbas de Roma, elas são fora da antiga Roma. Hoje em dia Roma está enorme, está gigantesca. Elas são fora. Por quê? Porque eles eram considerados pagãos. Eles não criam nos deuses romanos. Eles criam num deus diferente. Então eles não podiam ser enterrados junto com os romanos. Eles eram enterrados na Via Ápia, que era numa estrada, como se fosse aqui enterrado na beira da Rodovia do Sol, lá para frente. Fora do centro de Vila Velha. Fora do centro de Vila Velha, exatamente. Era assim que funciona lá. E você tem lá quilômetros e quilômetros de catacumbas. Aquelas pessoas todas, elas não temeram Nero. Elas temeram ao Senhor. E confessaram ao Senhor até a morte. Né? Muitas vezes diante de feras, muitas vezes diante de gladiadores, de inimigos, mas eles não deixavam de confessar, porque eles temiam ao Senhor e eles queriam ser salvos. Então, quando você visita as catacumbas de Roma, você fica assim, emocionado de ver. E a minha esposa até fez um comentário assim, né? Imagina no dia do arrebatamento, quantos ressuscitarão, né? Naquele lugar ali serão glorificados e subirão para encontrar o Senhor nos ares. Isso é salvação. É você crer que Jesus ressuscitou dos mortos e confessá-lo, independente do que pode acontecer com você. E hoje César Nero, vamos colocar assim dessa forma, que vamos falar do mundo que a gente vive, que esse mundo jaz no maligno, claro. Debaixo de uma mentalidade maligna, de homens malignos, né? Com pensamentos. A Bíblia fala que são perversos. Se multiplicando. Isso não somando, mas multiplicando a iniquidade. São aquelas pessoas que fazem o mal, sabendo que estão fazendo mal, e se deliciam fazendo mal. Claro. Isso é perversidade. Com certeza. E o Senhor falou que nesse tempo, ou seja, no tempo de dores, princípio de dores, esse tipo de pessoas estariam em alta. E é o que a gente vê aí na televisão por aí. Kleber, Jesus chega a dizer o seguinte, que os da geração de Sodoma e Gomorra vão julgar os dessa geração de hoje. São fichinha, para você entender. Uma vez eu vi até no Manaim a explicação o seguinte, que naquela época o pecado estava ao nível da carne. Hoje em dia o pecado está a nível da mente. Você começa a ver crianças de 9, 10, 11 anos já com pensamento totalmente pecaminoso. Eles, antes de amadurecer, eles apodrecem. Né? Por isso que os daquela geração vão julgar os dessa geração. Olha que coisa. Ai de nós que vivemos nesse tempo do fim. Kleber, que coisa terrível. Em cima do que o pastor João está falando, o tempo que nós estamos vivendo é o tempo do breve, contando a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento. E a palavra fala bem assim, haverá fé na terra. Quando o Filho do Homem, né? Quando o Filho do Homem vier. O texto que nós lemos aqui, o capítulo, fala assim, a fé vem pelo ouvir, né, no versículo 17, e ouvir a palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo onde nós, como igreja, não medimos esforço nesse evento que teve agora, dia 26. Trombetas e Festas. Quantos que puderam ouvir a palavra, anunciar sobre o toque da trombeta, o arrebatamento da igreja? Nós já estamos vendo o ato desse encontro, a palavra que foi levada, de vidas que já desceram as águas, o testemunho da escola bíblica dominical, que através desse evento, muitos ouviram, já se definiram, confessaram, aceitando Jesus como Salvador. Glória e o que cabe a nós agora, aqui, é o que a palavra nos instrui, que é o ato e processo. É o ato de nós confessarmos, aceitarmos, e o processo é caminhar na obediência, permanecendo, exercendo a fé, em santificação, em comunhão. É ato e processo para nós. Queridos, eu gostaria até de continuar, mas o tempo urge, já são 7h21, já estamos aqui na reta final do nosso pós-madrugada. Temos muita coisa a falar ainda, meu Deus do céu, mas o tempo não nos permite, né? Mas é isso, o que fica para nós nessa manhã é que não há outro caminho.
Não há outra forma. Não há como nós nos salvarmos de uma condenação, de um juízo eterno que virá, se não passarmos pelo caminho da cruz. Não tem outro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda ou de cada injustiça. É o sangue de Jesus. Não tem outra salvação, não tem outro caminho. Não, eu sou gente boa, eu sou amigo do pastor Ricardo Diniz. Não, eu sou feliz porque eu sou amigo do pastor Diniz. Mas eu não posso estar preso a isso. Se eu não confessar ao Senhor com a minha boca e não crer no meu coração que Deus ressuscitou dos mortos, eu estou perdido, não tem jeito. Eu vou ficar por aí. Entendeu? É isso que você tem que entender nessa manhã. Não há outro caminho. Confessa ao Senhor. Nessa manhã, abra a tua boca, confessa ao Senhor. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero conhecer esse Deus que os pastores, o Kleber está falando aí. É isso. Maravilha. É isso. E Deus irá falar ao seu coração, porque Ele está vivo, Ele reina, Ele está aqui, mas Glória Ele está aí onde você está também. Amém? Não importa onde você esteja, você está onde? Na Rússia, Ele está aí também do seu lado, junto a ti. Como o pastor João acabou de falar. Está junto, está dentro de você. Então confesse, abre sua boca, confesse o Senhor. E você vai ver que a sua vida, ela vai dar uma guinada. Eu não estou dizendo aqui que você vai viver em mar de rosa, não é isso. Mas eu estou dizendo que em meio aos problemas, Ele trará paz a você. Você vai ter paz, seu coração vai arder. É isso. São 7h24. Vou pedir o diácono Anderson que esteja orando, por favor, pelos nossos irmãos. Vamos orar, para que temos que passar o horário aqui para a TV Manaim. Feche seus olhos se você puder. É momento de oração. Momento de oração. Glória a Deus. Eterno Deus e Pai, a Ti oramos nesta hora, colocamos, Senhor, diante de Ti, a vida dos Teus servos, que nesta manhã estiveram ouvindo a Tua palavra, pois sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo entrou em cada lar, ó Deus, falou a cada coração. Pedimos ainda, Senhor, em favor dos Teus servos, que estão passando pela prova da enfermidade nesta hora. Lembramos aqui, Senhor, do nosso irmão Sebastião, nosso irmão César, ó Deus, para que haja o recurso da Tua eternidade, onde para os médicos não é possível, mas para o Senhor pode operar. Senhor. Amém. Dá a Tua bênção ali, Senhor. Tira, ó Deus, toda a dificuldade. Opera o milagre do Senhor. Ó Deus, dá a Tua bênção, Senhor, aos Teus servos, como a tantos outros que o Senhor sabe, o Senhor conhece, que talvez nesta hora estejam com os joelhos dobrados, leitos de hospitais. Ó Deus, intercedendo ao Senhor nesta hora por esta cura. Ó Deus, abençoa não só o físico, mas também a alma. Renova a fé, para que com os olhos espirituais eles possam ver que aquilo que está reservado para os seus é algo maravilhoso. Opera, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre os Teus servos que estão se dirigindo para o trabalho. Ó Deus, sobre, ó Deus, toda a Tua igreja nesta hora. Opera sim, concede a Tua bênção. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. E a irmã, eu vou comentar aqui o que o pastor Sérgio mandou aqui para mim, mas a irmã Arilda, que é casada com o irmão Neuci, eles moravam aqui na Serra. Agora estão morando, se não me falha a memória, no sul do país, na região ali de Curitiba, esqueci o nome aqui, Xanxerê, acho que é Xanxerê, no sul do país. Ela assim, Kleber, estamos aqui, ela e o marido, ouvindo emocionados o testemunho do irmão, do diácono, né, que o pastor Enéas contou, porque meu marido, Neuci, também viveu uma experiência dessa. E eu lembro, porque na época eu trabalhava numa rede de comunicação de televisão aqui na capital, que fazia algumas matérias para televisão, e eu lembro que eu fui destacado naquela época, eu fui orientado a fazer essa matéria, que estava esse irmão, que eu não sabia que era irmão da igreja. Quando esse irmão aqui, que o irmão Neuci, ali na área de Jacaraípe, na Serra, parte do litoral, ele foi assaltado também e tomou alguns... O diácono, né, que o pastor Enéas falou, foi um projétil só. O do Neuci foram vários. E o Senhor deu um livramento. Olha, ali humanamente não tinha jeito.
E hoje o irmão Neuci está com saúde, está bem, não ficou Graças sequela a Deus. nenhuma, um obreiro Maravilha. valente. Então eu lembro dessa experiência aqui que a irmã Arilda está emocionada contando aqui, realmente, me fez lembrar aqui. E é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. O pastor Sérgio Gastaldi de Sinclair, pastor Gideuti Gueiros, diz que pecado tem nome, ou seja, não é só falar, Deus, perdoa meus pecados, está tudo certo. Pois quando confessamos nossos pecados, dando nome aos mesmos, nós nos envergonhamos e firmamos nosso arrependimento com Deus, para que não tornemos a pecar. Confessar os pecados está dentro da ousadia de falar com Deus como pobres e necessitados. Amém. Pastor Sérgio Gastaldi. Obrigado, querido, pela participação. Deus abençoe, tá? Obrigado mesmo. Tem um pedido de oração aqui, a irmã Cássia, disse assim, Kleber, vamos orar pela irmã Selma, que está internada, complicações nos rins, tem diabetes, precisa das nossas intercessões. Isso mesmo. Então vamos orar pela irmã Selma, que está internada. Tem também a irmã Rita Patrícia, ela diz assim, Kleber, vamos orar. O irmão sofreu um acidente gravíssimo ontem, tem 71 anos, o quadro dele é gravíssimo. E ela me passou o nome dele aqui, irmão Vanderlin. É Vanderlin? Isso. Não, a irmã do irmão Vanderlin, isso mesmo. Ele está em estado gravíssimo, né? E sofreu esse acidente e precisa das nossas intercessões. Isso mesmo, irmão Vanderlin de Caruaru. Ele sofreu um acidente ontem na BR-232 e está internado em estado gravíssimo. Vamos orar pelo nosso querido irmão. Deixa eu dar uma bênção a ele. São 7h29. É ponto final aqui no nosso pós-madrugada. Eu vou me despedir dos pastores e de você que está acompanhando pela TV Manaim, mas depois a gente retorna só pela Rádio Manaim para despedir aqui dos pastores também o diácono Anderson, poder mandar um abraço aqui para a região de cada um de vocês. Agradecendo a você que acompanha a nossa programação. Pastor Ricardo certamente irá falar isso, mas deixa eu falar antes dele. Hoje, quarta-feira, culto das servas, né, às 7h30 horário de Brasília. E você é o nosso convidado. Kleber, mas eu sou homem, não tem problema. Não estou falando que o culto é só para servas, só para as irmãs. Você também pode participar. Participe, é sempre uma bênção. Amém? As irmãs vão estar ali à frente, né? A irmã estará ali recebendo a orientação do Espírito Santo. Mas você pode participar. Procure uma das nossas igrejas em qualquer canto, parte do Brasil, e você será o nosso convidado. Agora você fica com a TV Manaim.